como entenderem. Antes de começar a sessão propriamente dita, eu vou voltar a repetir um bocadinho daquilo que eu disse no início. Ou seja, o objetivo agora dos módulos, nós na primeira sessão fizemos um levantamento um pouco de tudo o que era da PAP. E depois, nos módulos, ela agora estão organizados por partes. Portanto, nós não pretendemos que vocês estejam sempre a falar do processo todo. O objetivo mesmo agora era esmiuçar, ou seja, no módulo 2, esmiuçar aqui um pouco, porque há práticas diferentes e isso é sempre enriquecedor, a metodologia de gestão até o pré-projeto, ou seja, a definição do tema e como é que preparam o primeiro pré-projeto, a apresentação do tema e isso. Este módulo tem a ver agora com o início do processo de desenvolvimento das PAPs e o acompanhamento, como é que se faz nas escolas esse acompanhamento da PAP. E depois o 4, vamos trabalhar a parte do relatório e da apresentação, e no último módulo, no 5º, a avaliação. Ou seja, não se pretende que em todos vocês coloquem o processo todo, desde o relatório aos critérios de avaliação. Agora a ideia é em cada módulo ir esmiuçando essas partes. Então, no módulo 3, que é o que nós temos hoje, vocês estão a ver o meu ecrã, não estão? Sim. Ok, muito bem. O módulo 3, que é o que iniciamos hoje, e que vamos iniciar aqui uma primeira discussão, tem aqui algumas provocações novamente, que é, se vocês... eu penso que está tudo à mostra, mas aqui a presença aparece-me, mas já estavam presenças marcadas. Que é a ideia, ok, eles apresentaram, tínhamos ido até ao pré-projeto no outro módulo anterior, e agora vão começar a desenvolver a PAP, certo? Mas todos nós sabemos que o início do desenvolvimento da ideia que eles escolheram, se eles pudessem, a maioria saltavam a parte do planeamento, né? Saltavam logo para o produto e vamos lá fazer e mais nada, né? E nós, enquanto professores orientadores, sabemos que muitas vezes a qualidade do projeto final, na maioria dos casos, depende muito daquela parte inicial que os alunos às vezes acham uma seca, que acham mais chato e que é aqui que nós vamos incidir muito hoje. Ou seja, eles definiram que vão fazer um site de um determinado tema, uma base de dados, um robô, qualquer coisa do género, e têm que começar a planear. Por eles passavam logo para a construção do robô ou para a construção da base de dados e nem pensavam duas vezes, certo? A maior parte deles era assim, outros não. E isso leva a que muitas vezes cheguem ao meio e tenham que recuar porque não planearam devidamente as fases. E o desafio que hoje podemos levantar é este: como é que nós podemos tornar esta parte que eles, entre aspas, chamam muitas vezes de teórica ou muitas vezes de chata ou mais... que estratégias podemos usar para tornar esta fase mais criativa ou mais motivadora para os alunos? Por outro lado, como estamos na fase de desenvolvimento do projeto, outra das questões é que há escolas que fazem apresentações intermédias, há outras que não fazem. Uma das discussões que está no glossário desta vez, não vão partilhar materiais, nem vão adicionar novos posts, vão comentar estas questões. Se fazem apresentações intermédias e se elas contam, se estas apresentações intermédias já contam para a avaliação final. Se elas contam alguma coisa ou se é para treino simplesmente. E se souberem responder porquê dessa opção ou não. E depois outra questão
que a mim parece-me um bocadinho provocadora, mas pode não ser, e que agora está muito na moda, que é a questão durante o acompanhamento e a forma como damos feedback aos alunos. Porque eu já vi casos em que há um grande apoio, um grande feedback daquilo que podem melhorar. Já tive conversa com colegas e não é crítica, são só provocações, como é que não levem isto como uma crítica, mas como provocações, em que me dizia, se eu lhes comentar o projeto, eu não lhes quero fazer o projeto, e dar feedback não é, em meu entender, fazer o projeto, é dar-lhes dicas ou sugestões onde é que eles têm que melhorar, e isso só melhora a qualidade dos trabalhos e ajuda-os a aprender. Há entendimentos que não, se nós estivermos sempre a interferir e a pôr críticas aqui e dar dicas ali, que de alguma forma estamos a fazer o projeto. E por isso é que eu digo que pode ser um bocadinho provocador. Estas são as questões que vocês depois têm, questões, interrogações, provocações, o que quiserem entender, que depois cada um de vocês tem que responder no relatório. Para começar esta discussão, nós colocamos aqui alguns dos instrumentos para várias áreas que fazem parte ou deveriam fazer parte do início deste processo, o início do desenvolvimento depois já da PAP, já tem o pré-projeto, tem a ideia, ok. Por exemplo, aqui na rede de equipamentos, a questão da elaboração de um esquema de topologia de rede, né? Há vários softwares para isso, para a Cut-Tracer e não só, há mais 2 pelo menos, a elaboração de um orçamento do equipamento, na robótica, a elaboração, o desenho dos circuitos, a elaboração dos protótipos, rascunho de como é que vão fazer as ligações, quais são os objetivos disto, do produto que eles querem fazer. Também elaborarem um orçamento, muitas vezes eles fazem as coisas e não têm a noção de quanto custa o projeto que estão a fazer, porque há escolas que dão material, há outras que nem por isso, e portanto passa-lhe um bocadinho ao lado os custos do projeto que estão a desenvolver. As bases de dados, e neste houve muita gente a pôr no glossário anterior, que faziam os modelos de identidade de relação, os diagramas do ML, eu pus aqui, lembrei-me também, porque muitas vezes eles fazem sites e bases de dados que constroem de raiz e depois também não sabem o custo de um alojamento e de um domínio, e criar um domínio para o site, se isto não deveria fazer parte do processo também aqui desta parte. Na análise de sites, eles analisarem vários sites da área do que vão criar, é para verem o que é que conseguem fazer diferente, a estrutura e o mapa do site, os orçamentos outra vez. Nas apps temos a questão do wireframing ou do protótipo, em que desenhar um esquema de cada ecrã e onde é que vão ligar e que elementos tem cada ecrã. Depois no vídeo está aqui alguém, eu já passo aí, tenho aí umas luzinhas no ar, já passo, mas está alguém com o micro ligado que parece que está a levantar a mesa do jantar. Deixem-me só aqui. Pronto. Depois temos aqui, por exemplo, o storyboard, que é mais conhecido. Na modelação de imagem, eu pus um mood board, que provavelmente muitos não conhecem, porque não é tão conhecida esta metodologia. No fundo, é um quadro, quando eles fazem, por exemplo, num desenho, em que eles vão fazendo um print das várias fases do desenho, é um quadro de imagens daquilo que foram fazendo. E depois dos jogos, em que eles têm que fazer, até se podia chamar um storyboard, mas não sei se é bem um storyboard, porque há outros nomes na área do gaming. Os esboços dos cenários, das personagens, dos níveis, das mecânicas, de passar então à programação. Eu fiz estes, provavelmente há muitos mais. Coloquei aqui estes instrumentos que fazem parte do início do processo de desenvolvimento, mas há muitos mais que vocês depois podem completar nas vossas intervenções. E a ideia hoje era
era por aqui. Agora vamos fazer duas questões e depois a seguir passamos para as vossas intervenções. Podem ir pensando em algumas coisas destas que a seguir vamos lançar aqui duas questões. Anselmo, estás por aí? Vou parar de partilhar. Anselmo? O Anselmo saiu, desapareceu. Pronto, não faz mal. Uma das questões era que se fazem um acompanhamento das PAPs, ele depois já aparece e já fazemos isso, mas entretanto vocês podem ir fazendo comentários, até porque já há aqui duas pessoas com a mão na se fazem acompanhamento das PAPs em modelo presencial ou online, e noutra se fazem online, que plataformas usam para fazer esse acompanhamento, dar feedback, enfim. Entretanto, tenho aqui o Anselmo com a mão no ar, estás aí? Anselmo, podes... ok. Então, a primeira questão é como efetua o acompanhamento das PAPs, se é presencial, online ou misto, e podem votar então no menti.com com o código 33915425. 33915425. Olá. Se temos muita gente a fazer presencialmente, se temos, este ano já, se calhar já é um bocadinho diferente, o ano passado provavelmente os resultados seriam mais online, este ano teremos presencialmente e mistos. Temos então tendencialmente o modelo de acompanhamento presencial e depois um misto em segundo. Mas neste caso, depois provavelmente vão falar alguns que nos vossos comentários, quando é presencial e eles vão para estágio, têm dias marcados para eles vir à escola, ou como é que fazem, já veremos a seguir, vocês nos dirão. Já me ouves, Fernanda? Sim. Ok. Peço desculpa. Sim, eu estou a ouvir é baixinho, não sei se sou eu, se és tu que estás aí baixinho, mas estou a ouvir. Sim. Não, ainda estão a votar, temos... Sim, não, peço desculpa, pronto, eu estava a falar, mas pronto, é como se não estivesse cá, está bem? Pronto. Estás aí. Sim, já temos o resultado, já é bastante evidente, faltam votar para aí 30 pessoas, mas já... 30, sim, mas em todo o caso eles já têm uma percentagem muito significativa. A maior parte continua a apoiar os alunos presencialmente e depois há uma percentagem que anda um bocadinho acima de um terço que faz misto. Podemos mudar para a segunda, quem faz online, que plataformas é que usa? Queres pronto, mudar? e aqui a resposta, já mudei, portanto a resposta é aberta, não é? Sim, agora tenho que escrever o nome das plataformas, porque como há muita plataformas ou aplicações ou portfólios ou o que vocês quiserem. O que usarem, não é? Sim, é aberta, ou seja, tenho que escrever o nome.
provavelmente ainda não temos muitas votações, quer dizer, temos um terço, mas a maior parte das pessoas acaba por utilizar as plataformas que a escola adotou durante a pandemia, ou o ecossistema Google ou o ecossistema Microsoft. Não é mau, não é uma crítica, é só uma conclusão. Se eles já têm os mails e tudo, não há mal nenhum nisso. Os ecossistemas instalados no início da pandemia acabam por ser o recurso mais utilizado para acompanhamento das PAPs, no caso de quem faz algum acompanhamento à distância. Muito bem. Pronto. E agora podemos passar então, a Júlia Maria tem a mãozinha no ar. Se quiser ser a primeira a dizer algum comentário e apresentar algo de novo. Boa noite a todos. Olá, Fernanda, como estás? Sim, a minha questão prende-se com o seguinte. Na apresentação que tiveste a fazer e na página do Moodle, aquilo são só indicações ou era suposto ter link para alguma publicação? Não, são só exemplos de instrumentos para a fase inicial de cada tipologia de projeto, de cada área de projeto. Não tem links para sítio nenhum. Nós temos tutoriais feitos para alguns daqueles que usávamos na prática simulada, mas não tem links para software nenhum nem nada, é só mesmo exemplos. Ok, era esta a minha dúvida, obrigado. Nos sites da prática simulada nós temos lá tutoriais e exemplos de aplicações para fazer, alguns destes que estão no nosso site agora, são públicos. Tornámos-los públicos este ano para quem os quisesse usar. Mas aqui, como isto era para professores, não estão cá os alunos, não tem aqui os tutoriais para as aplicações destas diversas áreas. Então, mais alguém que queira dar um exemplo de como é que destas provocações, ou queira comentar estas provocações, se acham que é importante perder algum tempo nesta fase para ganhar depois no resto do tempo do projeto? Como é que podemos ser mais criativos? Como é que... Se estas avaliações intermédias devem ou não contar para a avaliação? Aguardo. Vá. Ninguém quer comentar nada. Boa noite, posso começar eu. Assim, na minha escola, nós fazemos avaliações intermédias e contam para a PAP. Vamos fazendo pelo menos 2 avaliações intermédias. Pronto, também é feita um bocadinho misto, é mais presencial enquanto estão a fazer a componente ativa, e depois quando vão para estágio é que passa a ser online. Mas mesmo assim, caso seja necessário, a gente marca uma altura para irem à escola e para apresentarem as coisas. Resto, não sei o que é comentar mais. A plataforma usamos na mesma, todas as ferramentas do G Suite, porque era já o que usávamos quando foi a pandemia, quando estamos em casa, e eles já estão mais habituados, até para funcionamento. Fazemos a mesma coisa. Pronto. Outra questão importante para além dessas, devem ser diferentes, é como é que dão a volta, ou que estratégias para motivar os alunos aqui nesta parte que eles gostam menos, se pudessem saltavam logo para a frente, não é? Uma das estratégias que pelo menos eu uso é o seguinte: eu, como também dou um UFCD de 12º, que é no fundo projeto, e utilizo muito, vou buscar essa disciplina, essa UFCD, esse módulo, utilizo também para a PAP.
E então eu vou explicando cada desses procedimentos que eles têm mesmo que fazer também para o módulo. Ao fazer para o módulo, estão a fazer para a PAP. E junto um bocadinho 2 em 1. Mais alguém que tenha estratégias ou algo a acrescentar? Havia aqui pessoas, acho que agora com a mão no ar. Estava o António Casaca. Sim. Olá, boa noite a todos. Neste momento eu falo mais enquanto diretor de curso do que propriamente enquanto orientador de PAPs, apesar de ter feito durante vários anos com alunos do curso de informática. Neste momento não temos curso de informática, temos multimédia, e acabo por ter aqui o papel de diretor de curso. Mas, relativamente ao feedback, é sempre dado presencialmente. Pronto, ou seja, é feito, eu, mesmo não sendo orientador das PAPs, acabo por sempre acompanhar de alguma forma o trabalho desenvolvido pelos alunos. Inclusivamente, também temos alunos de educação especial que requerem mais alguma atenção, e a atenção que eles todos precisam normalmente é na gestão do tempo. Não é tanto a dificuldade que eles apresentam com as ferramentas, com o processo em si de desenvolvimento, mas é a gestão do tempo. E o meu comentário, até não é no fórum, mas lá no glossário, foi precisamente isso. O que nós temos de estar muito atentos com eles é a gestão desse tempo, porque parece sempre que ainda falta muito tempo, não é? Aos alunos. O feedback não faz parte de ajudar na questão dessa gestão do tempo, porque se nós desaparecermos do mapa e não perguntarmos nada, podemos... É a desgraça final. Sim, mas já agora só gostava de dizer o seguinte: é muito importante nós darmos o feedback, porque quando eles vão ter o desenvolvimento de um projeto qualquer já em mercado de trabalho, eles têm o feedback do cliente, porque eles vão reunir com o cliente. Neste momento, quando eles estão a trabalhar em escola, portanto, somos nós que pedimos, para todos os efeitos é a escola que está a pedir, é a escola que é cliente. Eles têm que reunir e devem reunir com alguém. E é muito importante terem esse feedback da parte de um ou de vários professores. Eu até, no nosso caso, a equipa é por dois colegas que acompanham os mesmos alunos. Portanto, numa disciplina, um colega faz o mesmo que a colega, peço desculpa, que a colega anterior acabou... Anabela. Faz exatamente a mesma coisa. Portanto, ele aproveita a disciplina de PPM, que é precisamente o projeto de multimédia, e acaba por acompanhá-los nesse sentido. Que também aqui tem as suas vantagens, porque eles são mais acompanhados, mas também tem a desvantagem. Tem a desvantagem na perspectiva de alguns casos, poucos, mas o que acontece às vezes é, se o aluno não consegue fazer o módulo, põe em risco também a PAP, ou vice-versa. Depende de como vocês quiserem ver as coisas. E nesse sentido, às vezes eu tenho algum receio, mas não me oponho, atenção, isso não às vezes, já aconteceu, portanto, já aconteceram situações dessas. Daí eu pessoalmente, tentar fugir disto, mas eles fazem e para já está a correr bem. Mas acho que é muito importante o feedback, as nossas sugestões, eles poderem ouvir e dar-lhes também muitos exemplos. Essencialmente exemplos de coisas muito mal feitas, porque eles são muito críticos com os trabalhos dos outros. E então, quando veem trabalhos dos outros, aqueles trabalhos mesmo mauzinhos, eles são os primeiros a dizer: então, temos aqui um bom exemplo daquilo que vocês não devem fazer. Portanto, e tentarem precisamente trabalhar no sentido de deixar algo. Ter mais dificuldade ou menos dificuldade é normal para todos nós, ainda mais para eles. O que importa aqui é eles tentarem efetivamente fazer o melhor possível. E nós tentarmos orientar. E acho que tentar orientar e dar sugestões não é fazer o trabalho pelos alunos. Não é? Esta é a minha perspectiva das coisas. Nós não estamos a realizar, só porque agora a colega me dá uma sugestão, ela não está a fazer o trabalho por mim, não é? Nós ainda agora ali nos fóruns e nos glossários, nós fartamos de dar sugestões e não estamos a fazer o trabalho por ninguém. Estamos apenas a partilhar experiências e a dar uma perspectiva diferente
de resolver o problema. Pronto, não quero monopolizar o tempo, para já é tudo. É sim. Obrigada, Antónia. Mas é isso. Essa perspectiva do cliente, nós termos o cliente, pode ser muito interessante. Cláudia Barata tem a mãozinha no ar. Olá, boa tarde. Sim, eu ia intervir mais ou menos no seguimento do que o colega estava a dizer, exatamente. Eu acho que a dificuldade maior e aquilo que eu vejo no meu papel, aquilo onde nós temos que orientar realmente já. A maior dificuldade é realmente a orientação dos alunos é na gestão do tempo. Eu acho que eles têm maior facilidade em descobrir o tema, em descobrir tudo, e depois sempre o maior problema é eles gerirem o tempo. Quando começam no início do ano falta sempre muito tempo, eles acham que falta sempre muito tempo, e depois quando chegam nesta altura e que descobrem que estão quase a ir para a formação em contexto de trabalho e que estão quase a sair e que já estão quase a chegar e que ainda falta fazer tanta coisa como eles acham, depois é sempre a gestão. Eu tiro o chapéu aos colegas nas escolas que não têm horas para acompanhamento. Eu tenho a sorte, na minha escola, nós temos sempre 2 horas que ficam no horário dos alunos, desde o início do ano, é sempre posto no horário do 12º, 2 horas para acompanhamento da PAP. E nós fazemos um bocadinho, como também a outra colega estava a dizer, portanto, nós na minha escola temos, a maioria dos módulos de programação são no 12º, portanto nós temos imensa carga de programação no 12º, e somos 2 professoras a dar os módulos de programação no 12º e ambas temos as 2 horas em comum na mesma sala para a orientação da PAP com os alunos, e as 2 estamos a dar programação. Portanto, nós conseguimos, também dou esse módulo de projeto e também consigo que eles às vezes trabalhem um bocadinho no módulo do projeto também para a PAP. E como diz o colega António, também não fica, para não ter tanto esse problema daqueles que depois têm negativa e podem ter negativa no módulo, eu não deixo, tipo, não fica estanque. Ou seja, existem temas para trabalhar o módulo do projeto, eles podem fazer um projeto em C#, podem fazer um projeto em Java, têm vários tipos de fichas e de cenários que eles podem fazer com vários temas. Podem desenvolver uma aplicação móvel, existem vários temas que eles podem fazer no projeto. Se eles quiserem usar esse projeto para a PAP, podem. Se quiserem fazer outro diferente, também podem. Portanto, eles fazem exatamente como eles acharem. Se eles quiserem fazer um projeto de base de dados para o módulo e fazer um projeto de robótica para a PAP, podem. Se eles quiserem criar uma aplicação móvel, como alguns que estão a fazer, para o que serve para as 2 coisas, também podem. Se eles até querem fazer um projeto em grupo e depois na PAP diferenciam e fazem uma aplicação móvel em que cada um trata de uma parte, também podem. Portanto, nós deixamos-os um bocadinho à vontade e eles escolhem um bocadinho e utilizam várias horas de vários módulos e várias coisas e vão diversificando um bocadinho em várias disciplinas para além destas 2 horas. E mesmo assim falta sempre tempo. E já usamos a disciplina de TIC, que temos aquele módulo inicial no 10º ano para ajudar a fazer logo o guião da PAP, portanto, e já vem com essas noções e já todas essas coisas, e mesmo assim faltam sempre horas e pronto, e alguns deles ainda na formação em contexto de trabalho, depois depende, vão trabalhar a PAP, outros já não, também depende dos sítios para onde vão, e mesmo assim, quando é no fim, faltam sempre horas. Depois também, quanto à parte do acompanhamento durante a formação em contexto de trabalho, nós também tentamos sempre ir avaliando e sempre perguntando o que eles estão a fazer, porque se nós não tivermos sempre em cima, eles vão se perdendo sempre e fica sempre tudo para depois. Porque se nós não estivermos sempre em cima e sempre a perguntar o que é que estão a fazer hoje, o que é que têm a mais esta semana e o que é que têm a mais esta semana, eles acham sempre que só fazer mais uma coisinha chega sempre. E depois, também quando eles estão em formação em contexto de trabalho, até agora, como as formações em contexto de trabalho antigamente eram presenciais, era mais difícil deles irem à escola. Este ano, como vamos ter muitas formações em contexto de trabalho, em formato de teletrabalho, estamos a pensar em que eles depois, alguns dias, vão à escola também para nos apresentarem a PAP e irmos fazendo um maior acompanhamento. É só. Muito bem, Cláudia. Obrigado. Está com a mão no ar o colega Carlos Monteiro. Carlos? Sim, muito boa noite a todos.
Eu sou professor no Movimento de Escolas do Forte da Casa e também costumo orientar PAPs há muitos anos, aliás, do curso de Programação e Gestão. Eu queria fazer o meu comentário relativamente a duas questões. Há pouco um colega, que não me recordo quem foi, falou do tempo. Ora bem, aí está. Aquilo que eu noto, a minha principal preocupação, objetivo, é fazer com que os alunos, portanto, façam uma boa gestão do tempo, porque não fazem. É muito difícil, eles não conseguem fazer uma boa gestão do tempo, pensam que têm tempo para tudo e mais alguma coisa, e quando se apercebem, portanto, o tempo já passou. Outra questão, e nós estamos sempre em cima disso, e por isso é que no início, aliás, como foi falado, como foi apresentado no nosso glossário, no início nós insistimos um bocado com as atividades e planificar as atividades. Pronto, para eles próprios fazerem, é mais com o objetivo de eles próprios depois fazerem esta gestão do tempo, e mesmo assim não corre bem na maioria dos casos. Outra questão é gerir as expectativas, porque os nossos alunos no início apresentam as áreas, os temas, está tudo fantástico, eles pensam que conseguem fazer o mundo, conseguem fazer e tudo e mais alguma coisa, e nós sabemos que não é assim. Portanto, no início tentamos, no fundo, fazê-los pousar e tentar ajudá-los no sentido de... portanto, olha, cuidado, atenção, vê lá para onde vais, portanto, isso é demasiado, porque sabemos exatamente como é que as coisas correm e depois poderão não correr tão bem como isso, porque eu costumo dizer, quanto mais alto é o salto, mais alto pode ser a queda. E, portanto, é preferível muitas vezes fazermos uma coisa segura, mais limitada, mas segura, do que ter grandes ambições e aquilo depois não vai correr bem. Portanto, essa é a experiência que eu tenho com os alunos que eu costumo orientar e é esta a mensagem que eu passo sempre. Não sei se é correta, mas eu julgo que é mais correta. Relativamente ao apoio, eu fico muito contente em saber que há colegas que têm horas, porque na minha escola não temos nem 5 minutos. Portanto, nós não temos horas, nunca tivemos, e todo este trabalho, portanto, é feito a posteriori dos nossos horários. O acompanhamento em tempos de pandemia é todo ele online, são as orientações da nossa direção, portanto, foi sempre online. Antes da pandemia, a orientação era misto, foi isso que eu respondi no inquérito. Sim. Ou seja... Carlos, é online, mas, por exemplo, tem alguma disciplina estruturada no Moodle ou marcam só Meets ou tem algum sítio? Não, marcamos, exatamente. Eu, no meu caso, é sempre por correio eletrónico, portanto, eu esclareço dúvidas dos alunos à medida que vão colocando correio eletrónico e em X tempo eu organizo sessões ou junto alunos que têm, enfim, a mesma área de tema, ou então organizo sessões individuais, portanto, através do Meet, portanto, das ferramentas. No Moodle, também utilizamos o Moodle, temos uma disciplina, eu utilizo numa área que é precisamente PAP, onde eu também vou colocando os recursos e os apoios disponíveis, portanto, vou solicitando, mas sinceramente eu sei à partida que muitas vezes eu coloco no Moodle, mas eles não vão ao Moodle e, portanto, a minha prioridade no meio, porque eu sei que eles vão ao meio e recebem as notificações e, portanto, a minha prioridade é essa. Antes da pandemia, o apoio era misto, portanto, ou seja, era presencial, portanto, na escola enquanto eles estavam em aulas e depois nós sabemos que quando eles começavam a formação em contexto de trabalho, muitas vezes, portanto, o professor, quando era possível, nós tentamos fazer isso na minha escola, ser o mesmo orientador da FCT, o mesmo orientador da PAP. Às vezes não é possível isto, mas quando isso se consegue, eu, por exemplo, as sessões, as visitas que eu fazia às empresas com o aluno, eu muitas vezes, portanto, aproveitava este acompanhamento na empresa para, à parte, portanto, até num gabinetezinho, ou até mesmo muitas vezes com o monitor da empresa, falávamos e fazia o acompanhamento da PAP, portanto, fazíamos um ponto da situação da PAP. Muitas vezes, em alguns casos, aliás, eles até desenvolviam a PAP de acordo com a formação em contexto de trabalho. Eles desenvolviam um projeto para a empresa, onde estavam em estágio. Portanto, ali nós conseguíamos sincronizar tudo. Portanto, estava eu, o orientador, estava o aluno, portanto, que desenvolve a PAP e está em estágio, e estava o monitor da empresa que também estava a ajudar o aluno no desenvolvimento da PAP.
Aliás, muitas vezes até é o monitor da empresa que dá ideias, mesmo depois do aluno elaborar o anteprojeto, portanto, porque o aluno elabora o anteprojeto antes do estágio, mas muitas vezes o aluno, quando começa o estágio, depois contacta a diretora de curso ou o diretor de curso, no sentido de alterar ou atualizar o anteprojeto, porque surgiu uma ideia da empresa de estágio e nós apoiamos isto. Aliás, a legislação diz mesmo isto. Portanto, é ótimo. Nenhum, não é? Não, é ótimo. Quando projeto não é o projeto desenvolvido. Exatamente, portanto, é ótimo. Há muitas empresas que propõem isto e depois eles desenvolvem o projeto no âmbito da FCT. Pronto, e eram estas as ideias. Relativamente, na minha escola, nós não temos o hábito de fazermos avaliações intermédias. Aliás, nem faz parte dos critérios de avaliação da PAP, não fazemos isso. Não há avaliações intermédias. Ou melhor, como é que é dizer? Há avaliações informais, digamos. Portanto, nós quando a certa altura reunimos com os alunos e vamos fazendo o ponto da situação com eles, portanto, nós fazemos a orientação. Portanto, a avaliação significativa, não é uma avaliação que conte para a avaliação classificação, mas não uma avaliação. Ou seja, exatamente, nessa fase eu não consigo, eu não tenho ainda, na minha opinião, não tenho ainda parâmetros para dar uma nota naquele projeto, portanto, se é 10, se é 12, se é 20, se não está, portanto, se não está suficiente para entregar, para ser apresentado ao júri. Portanto, até porque nós temos um prazo na minha escola que o professor orientador ou os professores orientadores da componente técnica têm que validar, portanto, o projeto final e só depois da validação é que o projeto vai ser apresentado ao júri. Eu, por exemplo, ainda o ano passado orientei PAPs e eu não validei projetos, porque os alunos não seguiram as minhas orientações, porque geriram mal o tempo, porque cá está, deram um passo maior que a perna e, portanto, espalharam-se ao comprido e, portanto, eu não validei. Portanto, faz parte do nosso regulamento que o professor orienta, o professor orientador, portanto, valida a entrega. O aluno, quando vai entregar a PAP nos serviços administrativos, no envelope fechado, esse envelope tem que ser rubricado pelo professor orientador e a secretaria já tem lá uma lista de alunos, portanto, que pode aceitar a PAP. Não vamos nós correr o risco de uma PAP não ser validada e o aluno entregar à mesma, né? Porque a funcionária da secretaria não sabe. Mas ela vai ter uma listagem, portanto, e eu agradeço por terem-me ouvido, de repente é assim aquilo que eu me tinha lembrado em falar. Obrigado. Eu já passo à Lúcia Lopes, que está com a mão no ar, mas agora que depois de ouvir o colega, surgiu uma ideia de se não pode esta questão de haver algumas avaliações intermédias que têm peso na avaliação final, ser uma forma de os obrigar a gerir o tempo melhor. É só mais uma deixa para a fogueira, que ela já é tão complexa. E agora passo para a Lúcia, que está com a mão no ar. Lúcia. Olá, boa noite. Conseguem-me ouvir? Sim. Na minha escola, por acaso, é interessante porque o estágio dos meninos é feita apenas em 3 dias da semana. Ou seja, segunda e terça os meninos têm aulas e quarta, quinta e sexta têm estágio. Ou seja, desta forma nós conseguimos acompanhar sempre os alunos em estágio. Daí o professor que tem a área técnica vai dando as matérias, não é? Eles vão fazendo, às vezes até a matéria que dá já está a pensar na PAP, ou seja, são aqueles blocos que eles vão tendo que concretizar para dar seguimento às várias etapas da PAP. E aquela questão que o colega falou sobre a validação dos projetos também é feito no próprio módulo de projeto, ou seja, tanto que a organização dos módulos foi toda alterada, já a pensar nesse aspecto, e no final, em junho, há o módulo projeto e aí é quando o professor valida ou não a PAP do aluno, o projeto, para ser apresentada por um júri. Pronto, no início nós não tínhamos o curso estruturado dessa forma. Os alunos tinham aulas até uma certa fase e depois então iam
de segunda a sexta-feira, horário completo para as empresas. Entretanto, como temos 2 cursos na escola e o curso é da mecânica, como geralmente eles tinham esta metodologia já adotada, tivemos que adotar por causa da junção das 2 turmas, como há muitos alunos a desistirem por aí e como a componente geral e científica é semelhante, então juntam-se as turmas no 12º ano. Então tivemos que adotar, inicialmente não gostamos muito da ideia, porque é aquela questão de apenas 3 dias por semana, não faz sentido, depois há aquelas reuniões que as empresas têm à segunda-feira para fazer o seguimento dos projetos que estão a realizar, mas por acaso a aceitação foi muito boa por parte das empresas e tem-se revelado uma mais-valia no nosso caso, porque conseguimos acompanhar os alunos durante o ano todo. Ou seja, chega um ponto quando virmos que já estão a atrasar-se, dizemos atenção, olha que vocês estão-se a atrasar no tempo, ou seja, há uma gestão do projeto, a gestão do tempo que eles precisam para fazer o projeto e eles conseguem fazer o projeto ao mesmo tempo que estão a realizar os módulos, isto é na área técnica. Portanto, e são coisas diferentes, atenção, o que estão a dar na área técnica é diferente do que estão na PAP, mas os conteúdos podem ser utilizados, aproveitados para apenas o módulo projeto, é que sim, está relacionado com a PAP. Pronto, era só isso que eu queria dar. Certo, temos aqui obrigada, Lúcia, temos aqui o António outra vez com a mão. Peço desculpa, colegas, mas fiquei curioso aqui com a colega Lúcia. É uma escola pública ou é uma escola profissional? É uma escola pública, a secundária de Odivelas. Ok. Não, isso seria impensável por uma coisa destas. Eu era crucificado logo ali à porta. Não, mas é que a nós obrigaram-nos. Pronto, que é mais engraçado ainda. Obrigaram-nos por causa do curso da mecânica que depois temos ciclos em que só terminam 6, 7 alunos. É assim uma coisa, infelizmente. E então tiveram mesmo que juntar os 2 cursos. E para que isso fosse possível, como a mecânica tinha a tal história, os 2 dias por semana com aulas e os 3 dias em estágio, tivemos que reorganizar. Pronto, tem estatuto. Sim, eles têm aulas até ao fim do ano e têm estágio todo o ano. Exatamente, tem 3 dias por semana estágio. Nos vocacionais fazíamos muitas vezes assim, para conseguir fazer aquelas horas de estágio todas, aproveitávamos o dia, a tarde livre ou o dia livre, e juntávamos essas livres e ficavam com um dia ou mais todo o ano, e iam aumentando o tempo de estágio. E já houve tempos em que era assim, antigamente também nos cursos quando eram só no Instituto de Emprego, também iam só um dia ou 2 para as empresas, não era assim como agora. Mas são metodologias diferentes e válidas de funcionarem. Vocês até achavam que não ia funcionar e depois funcionou, não é? Pois, até é verdade. Sim, mais alguém, então? Com a dificuldade de gerir o horário dos professores, não é o resto, é mais a gestão do horário dos professores na escola pública. A escola profissional tem sempre mais facilidade em gerir esses horários dos professores. Eu compreendo, mas é difícil. São felizardos por ter essa possibilidade e capacidade. E já agora digo que ali a colega Cláudia também tem muita felicidade em estar numa escola que lhe dá horinhas para acompanhar. Porque isso lá foi o tempo já. Pronto, ok. Mas olha, só uma à parte, na nossa escola dão um tempo para o professor orientar a PAP e nesse mesmo tempo orientar os estágios. Portanto, um tempo por semana. Não, são 25 minutos para a PAP e 25 minutos para o estágio. Pronto. Na nossa escola são mais poupados, não dão nada nem para PAPs, nem para FCTs e tal. Não dá, claro que não. E nem para diretores de curso, nada. Isto é tudo. Sabe que estas coisas fazem muito parte. Pronto, há aqui várias situações. Uma delas é, por exemplo, a escola da Cláudia, eu acho que é TAPE, não é, Cláudia? E, portanto, tem uma bolsa de crédito um bocadinho maior. Por outro lado, muitas vezes depende mais da sensibilidade da direção, para onde é que gasta o crédito que tem ou não, do que de outra coisa qualquer, não é?
da sensibilidade da direção e dos órgãos, que assim o decidem, que as horas vão para um sítio ou vão para outro, e por isso esta questão da autonomia deixa muito todas estas situações na mão da sensibilidade de quem decide. Inicialmente as horas estavam contempladas na legislação. No momento em que deixaram de estar, não é? Porque, enfim, por razões outras de poupanças aqui ou acolá, deixaram de estar. E é claro que agora é mais complicado reivindicarmos, porque a luta tem sido alguma, ainda mais quando nós temos cursos de saúde, quando nós temos cursos que vêm técnicos de fora e para fazer a mesma função que nós estamos a fazer estão a ser pagos, ou seja, têm horas para isso. E para nós, que somos do corpo docente, portanto, não há e não está contemplado. Mas pelo menos na componente não letiva podiam ter essas funções em vez de ter outras, não é? Pois, mas a componente não letiva não chega para todas as outras funções que nós desempenhamos também. Esse é o grande problema. Mas não, vai-se fazendo e vamos resolvendo o assunto. Que é o ideal, não é? E várias vezes nós dizemos, agora no papel de professor, portanto, dizem, isso faz uma reunião rápida. Sim, senhora, a reunião é rápida. Mas nós chegamos, por exemplo, a uma Câmara Municipal, queremos falar com o engenheiro A. O engenheiro A só nos pode receber daqui a 15 minutos ou 20 minutos. Portanto, a minha reunião até pode durar 5 ou 10. Mas eu já gastei 15 ou 20 à espera do engenheiro. E assim sucessivamente. Portanto, e são situações destas que se vão levantando de vez em quando e vai-se dizendo. Mas nós sabemos que é complicado. É complicado. Os nossos grupos de informática também são recentes relativamente aos outros grupos já muito bem instalados e implementados. E pronto, vamos fazendo sempre as coisinhas por amor à camisola. Mas visto que estamos a afastar-nos do tema, pronto, já não digo mais nada. Vou ficar caladinho. Para a gasolina que já está mais cara para ir aos vários sítios da formação com que trabalho. Agora é insistir na gasolina. Eu a partir de agora vou começar a ir de bicicleta. Exato, temos a Inês como no ar, Inês. Inês? Está por aí? Estou. Ora, boa noite a todos. Levantou-se aqui uma questão na minha cabeça que eu gostava de saber. A Fernanda disse que já deu em que o estágio era só X dias por semana durante o ano inteiro, correto? Já experimentou ao contrário, como o Sr. António estava a dizer, o colega António? Como? Dar, por exemplo, primeiro dar o estágio depois de apresentar a PAP. Gostava de saber se... Eu não, mas já aqui vários colegas. Está aqui o Gonçalo, da Escola de Santarém. E Fernanda, a minha pergunta é mais fácil para eles depois, em relação aos alunos, não é? Para os alunos, é melhor eles fazerem o estágio depois de terem as aulas ou durante o ano? Foi sempre uma questão pertinente para mim, porque eu estudei numa escola profissional e só estagiei depois de fazer tudo, as aulas, os projetos, a PAP, e neste momento estou a lecionar em que o estágio é integrado ao longo do ano. E sempre me pôs essa questão, será que é mais fácil para eles primeiro fazerem a PAP, terem a noção do que é um projeto e depois irem estagiar, ou irem fazendo o estágio integrado durante o ano? Sei que não tem muito a ver com o tema, mas foi sempre uma coisa, como há aqui tantos colegas e há situações completamente diferentes. Exato, mas a ideia deste MOOC era mesmo para vocês partilharem esses... Queres que eu diga? Cada um vai sentindo nessas situações. Eu não tenho... Fernanda, queres saber a opinião da gente aqui? Sim, quero. Mas deixa-me só... Eu tive essa experiência naquela altura que eram os vocacionais, em que nós tínhamos que fazer as horas que nos profissionais são 3 anos em 2. E eu tinha que aproveitar os bocadinhos todos das tardes que eles tinham livres e isso. E esta semana não havia início de setembro e outras coisas, porque eles tinham que fazer as 3.000 horas em 2 anos. Era intensivo. E então o que eu arranjei foi em setembro, enquanto os outros começavam ao dia 15 ou não sei o que, eles começavam logo a fazer 2 semanas de estágio. E para não deixar as entidades depois, por exemplo, se eles tinham 2 tardes livres, eu pedia para me juntarem as 2 tardes num dia e ficar um dia livre, e eles continuavam sempre nas entidades de um dia por semana e aproveitando o tempo para contabilizar horas para o estágio, porque tinha
chegar a 1000 e tal horas, os vocacionais era uma coisa assim. Depois era, pronto, tínhamos que fazer as horas de 3 em 2 anos, e eu sei que andei sempre ali em maratona para eles conseguirem fazer as horas e fiz isso, mas não tenho essa experiência com os profissionais. Mas há aqui colegas, há mais, só o Gonçalo, mas há outros, que fazem a apresentação da PAP antes de eles irem para estágio. Gonçalo, podes. Nós aqui em Santarém temos 2 secundárias. A nossa faz os estágios depois das PAPs e a outra secundária faz durante o ano o estágio. Pelo que eu falei com os colegas de lá, eles não se queixam e dizem que corre bem. Nós fazemos assim há muitos anos e a experiência tem sido boa e achamos que os miúdos vão mais preparados para o estágio se já tiverem tudo despachado. Eles depois vão para... eles fazem no 11º e 12º, não é? No 11º não fazem a apresentação da PAP, dão as aulas todas e a seguir vão para o estágio. Depois vão de férias quando regressam. No 12º fazemos tudo, fazem a PAP, fazem a apresentação e a seguir vão para o estágio e depois não voltam. Ou só se houver algum miúdo que tenha alguma lei atraso, depois preciso fazer a época especial em setembro. E tem funcionado bem, já lá vão desde 2009 até hoje, tem funcionado sempre muito bem e os miúdos também, pelo menos os nossos miúdos, dizem que preferem assim, do que andarem sempre com um pé fora e um pé dentro, andar de um lado para o outro. Sim, no fundo, ficam despachados de uma parte, mas por outro lado também perdem a hipótese de fazer algumas PAPs com ligação às empresas, não é? Elas são todas da vossa. Alguém tem um ecrã partilhado? Está a partilhar-nos outra vez. Mas pronto, ficam sem a hipótese de fazer PAPs relacionadas com as entidades, porque elas são... Sim, mas todos os modelos têm vantagens e desvantagens. Como normalmente os nossos miúdos também vão estagiar nos 2 anos da mesma empresa, muitas das vezes tiram a ideia no primeiro ano, que é o 11º, e depois podem efetuá-la no 12º, que é quando fazem a PAP. Ok. Não, a minha pergunta, desculpa, Fernanda, obrigada pelas respostas. A minha pergunta era mais, será que, lá está, é proveitoso estar a estagiar e desenvolver a PAP ao mesmo tempo, porque até se pode aproveitar a empresa, né, onde estão a estagiar e fazer algo visto para a realidade, mais para a realidade, algo que eles se sentem úteis. Por isso a minha questão, ao mesmo tempo pode ser um pouco confuso quando estão a fazer 2 coisas em simultâneo que são completamente diferentes. E dá-me a sensação que se for esse o caso, se estiverem a estagiar 1 vez ou 2 vezes por ano, não estão tão ligados a uma empresa, não estão uma semana inteira, não estão com um trabalho fixo das 8 às 8, ou é um exemplo. Mas obrigada pelas respostas. É sempre uma coisa que ainda hoje me questiono se é mais vantajoso ou não, sempre para os meus alunos, claro. Obrigada. Okay. Temos depois o Carlos Rego, o colega Carlos Rego. Olá, boa noite a todos. Bem, já agora estamos aqui a partilhar experiências. Eu sou professor na Escola Secundária Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim. Já orientei PAP do curso de Eletrotecnia, dos cursos de Informática, e este ano estou a orientar PAP do curso de Design Gráfico, é o que vai aparecendo. Nós na nossa escola, em termos de FCT, os alunos fazem 200 horas no 11º e 400 horas no 12º. Tanto é que eu tenho este ano uma turma 12º ano e só tenho mais 2 semanas de aulas porque eles entram em FCT no dia 4 de abril. A opção da escola foi esta porque permite que os alunos do 12º façam as 400 horas. Quando voltam, entram os do 11º nas mesmas empresas, basicamente. E a PAP é apresentada no início de julho. Portanto, eles depois de terminarem a FCT, podem ter 1 semana, 2, dependendo depois da calendarização da FCT dos diferentes cursos, para apresentar. Temos também fazemos uma pré-apresentação antes de irem para a FCT. Portanto, nós vamos ter na próxima semana a pré-apresentação dos projetos das PAPs, e não contando para a avaliação, pode ser decisiva em termos de prosseguir ou não o projeto. Nós já convidámos nesta pré-apresentação, inclusive, os encarregados de educação para estarem presentes. Geralmente nunca aparecem, mas são convidados e pode ser decidida, pode ser eliminatória. Podemos chegar à conclusão, os professores da área técnica, que o projeto já não tem viabilidade, portanto, e o aluno já nem prossegue o projeto.
Não conta para a avaliação, mas pode ser decisivo, não é? Então, e basicamente é esta a nossa... Em relação às horas de acompanhamento, nós temos, é marcado no nosso horário, na componente não letiva, um tempo, e eu no horário dos alunos também. Já tivemos diversas formas. Já tivemos esse tempo em que o cálculo era feito, era um tempo por cada 2 alunos, portanto o professor teria direito a um tempo por cada 2 alunos que orientava. Depois a escola fez uma interpretação da lei em que considerou a PAP como sendo mais uma disciplina, e como era uma disciplina porque tinha acompanhamento direto com os alunos, foi para a componente letiva. Isto durou salvo erro 2 anos, até que a inspeção disse que não podia ser, e voltamos aos tempos da componente não letiva, só que com uma diferença. Agora é um tempo por cada 8 alunos. Acharam que um tempo por cada 2 seria muito, e portanto passamos a ter um tempo por cada 8. E basicamente o nosso método de trabalho é este. Sim, mas houve uma altura que, quando foi ali em 2013, 14, que tiraram as horas todas dos cargos da componente letiva, deve ter sido nessa altura, porque eventualmente se fosse agora, desde que fosse com crédito de escola, ninguém ia pegar por isso. Não, mas não era crédito de escola, por acaso nesse aspecto não foi com crédito de escola. Mas na altura foi uma interpretação que fizeram da lei, toda a gente ficou um bocado surpreendida, porque em termos de horas para os grupos todos que tinham profissionais com PAP, foram uma série de horas que caíram, mas entretanto foram retiradas porque a inspeção não concordou, não permitiu. Ok, temos a Cláudia outra vez e depois o Telmo, que ainda não é a primeira vez. Cláudia. Era só para dar uma chega àquilo que a colega há bocadinho estava a responder. Pronto, na minha escola nós já temos mais ou menos este curso já há 15, 16 anos e já temos, eu acho que não existe uma receita perfeita para se é melhor fazer a FCT durante o ano, se é melhor fazer no fim. Eu acho que depende muito. Primeiro depende do tipo das empresas, e até a questão de se a PAP deve ser antes ou depois também depende das empresas para onde eles vão estagiar. Nós já fomos ajustando as horas de formação. Desde o início, do início dos cursos, de há 15, 16 anos, nós tivemos sempre as horas de formação divididas entre o 11º e o 12º. Normalmente sempre no final do 11º e final do 12º. E já temos vindo a ajustar mais no 12º, mais no 11º. E o que nós vemos sempre mais é que, para os alunos ficarem, isso está, já fiz esse estudo mais do que feito, ficarem na empresa é sempre mais benéfico eles terem, no nosso caso aqui na nossa zona, mais horas no 12º e no final de tudo, quando eles já têm mais conteúdos, quando eles já sabem mais, quando eles já têm a PAP feita e têm tudo feito e vão no final para o estágio, eles têm uma maior possibilidade de ficarem na empresa e integrarem a empresa. E as empresas também, por exemplo, o Kids Acavém, preferem muito mais os estágios assim. Eu aqui tenho uma grande dificuldade, muitas das empresas que eu contactava durante estes anos todos dizem logo, se for para vir 1, 2, 3 vezes por semana, não fazer trabalho continuado, não querem. Depois depende, há sempre algumas que não se importam, mas há muitas que dizem logo que não. Depois há muitas que dizem que nem querem no 11º, que só querem mesmo no 12º. Há muitas que querem mesmo só no fim, porque o intuito é mesmo ficarem com os alunos e, portanto, não querem que eles voltem para a escola. Há muitas que não se importam, por exemplo, este ano temos empresas que até nos estão a dar formação e que não se importam que os alunos continuem a desenvolver os projetos e acham ótimo e engraçado que eles continuem a desenvolver a PAP deles durante o estágio, mas há outras em que, quando às vezes procuro, me dizem logo, se for para vir para aqui desenvolver os projetos deles, não queremos, porque nós temos aqui outras coisas e isso depois perturba aqui o trabalho, não sei o quê. Portanto, eu acho que não há uma forma. Uma fórmula. Sim, uma fórmula certa. Não há uma forma mesmo onde nós conseguimos pôr, depende. Depende sempre das empresas, depende sempre do estilo, pronto, daquilo que nós queremos fazer, mas por norma, e deve depender também da zona e do tipo de curso, por norma, o nosso curso aqui, como é o de programação, as empresas por norma preferem que eles já tenham tudo terminado,
ficam mais satisfeitas se eu disser, por exemplo, nós tínhamos 220, 280 horas na divisão e agora por causa da pandemia, o ano passado só fizemos 100 horas, portanto eles este ano vão fazer 500 e já o ano passado fizeram 500. Já é o terceiro ano que eles fazem as 500 horas no fim do 12º e as empresas preferem. E gostam imenso porque eles agora já têm tudo terminado, fazem muitas horas, ficam lá, eles já vão 18 de abril para a empresa, vão ficar lá nas empresas até final de julho e eles querem mesmo e pretendem mesmo ficar com os alunos e vão-lhes mesmo dar formação intensiva para ficar com eles e, portanto, depende sempre um bocadinho daquilo, da empresa e daquilo que se pretende. Sim. É só isso. O Telmo estava por aí. Sim, boa noite. Eu tinha colocado a mão no ar e não tinha reparado que o Carlos ia falar. Eu sou da mesma escola do Carlos Rego e, portanto, só vou tentar complementar aqui um bocadinho o que ele disse, porque ele já disse um bocadinho como é que o processo se enrola na nossa escola. Portanto, é a escola da EDA Rocha Peixoto, a Póvoa de Varzim. Nós temos 4 cursos, nós temos imensos cursos de profissionais, dos quais temos 4 relacionados com a área de informática. E, portanto, já estamos um bocado catedráticos e um bocadinho experientes, porque vamos fazer um bocadinho disto tudo ao longo dos anos. Só reforçando um bocadinho aquilo que o Carlos disse, nas apresentações que nós temos dos pré-projetos na Páscoa, isto foi um processo que já houve, deixou de haver, agora passou a ser outra vez obrigatório. Mas a questão que nós chamamos os encarregados de educação, o Carlos referiu que eles vêm pouco, depende dos cursos. No meu curso, normalmente, a sala está cheia e vêm pais, mães e irmãos e, portanto, aquilo acaba normalmente por volta da meia-noite e acho que traz ali uma responsabilidade acrescida para os alunos, porque estão pela primeira vez no anfiteatro, estão a fazer a sua exposição, normalmente há um membro da direção presente também, e, portanto, chegou a ter uma avaliação, agora não tem, mas chegou a ter uma avaliação final do projeto de 20%, mas neste momento não tem, mas pode ser eliminatória. Ou seja, nós depois reunimos o júri, o júri não com o júri externo, mas apenas da escola, o diretor de curso e com os professores das áreas técnicas, e podemos impossibilitar, já aconteceu várias vezes, que achamos que se o aluno não tiver até 65%, 70% do projeto concluído até agora, nós não deixamos apresentar o aluno o projeto no final do ano. Portanto, cancelamos a PAP e ele tem que só poderá fazer no ano letivo seguinte. Depois, relativamente, o Carlos disse bem, nós tínhamos até há bem pouco tempo, até há 2 anos, um tempo semanal por cada 2 alunos, e os resultados na qualidade das PAPs viam-se, não é? Porque tendo lá era completamente diferente, nós às vezes até juntávamos 4 alunos para termos 2 tempos semanais, e portanto a ajuda, o feedback que nós íamos dando garantia, claro, um trabalho muito melhor e com muito mais qualidade e muito mais responsabilidade aos alunos, porque nós estávamos sempre em cima deles ao longo de todo o ano letivo. Agora, 1 para cada 8, pronto, dá para imaginar. Ou aproveitamos as aulas para isso, ou então é impossível, não é? Conseguirmos dar algum tipo de feedback. Também concordo com o que a Cláudia Barata disse antes, relativamente às FCTs serem a meio do ano ou no final do ano. Eu vou ser mais incisivo até. Eu não percebo como é que na área de programação ou de gestão de equipamentos informáticos poderá ser possível fazerem estágio 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Se nos colocarmos um bocadinho do lado das empresas, quer dizer, o aluno só vai dar trabalho, não é? Porque vamos dividir isto a meio. Se calhar metade do estágio, se forem 200 horas ou 400, metade o aluno só está a dar prejuízo à empresa, não é? Porque está lá e está a ser... estão a ajudá-lo, a empresa está a gastar recursos para dar alguma formação ao aluno, não é? E para o aluno se poder integrar na empresa. Quando vai ter feedback será na parte final do estágio, se calhar, da segunda parte do estágio. Podemos dividir pelas percentagens que quisermos. Mas um aluno na área de reparação de equipamentos, por exemplo, ir para a empresa 1 vez por semana, é muito complicado, não é? A empresa conseguir tirar algum partido disso no final do ano. É a minha interpretação nestas áreas, e na área de programação ainda será pior, não é? E ainda para mais, porque muitas vezes os alunos, pelo menos aqui na nossa escola e na área... Eu sou diretor do curso de equipamentos informáticos e nós temos
estou agora no 11º ano, portanto o curso abre 3 em 3 anos, do curso anterior, nós, os alunos, temos 100% ou estão empregados na área ou estão no ensino superior. E, portanto, eu durante o ano recebo 10, 15 pedidos de emprego e não tenho alunos para colocar na empresa, em empresas aqui na zona. E, portanto, eles normalmente, quando acabam o estágio de 12º, as 400 horas, ou ficam lá ou seguem ensino superior. Portanto, irem uma vez por semana ou 2 vezes por semana ao longo do ano letivo, especificamente nas áreas de informática, eu acho que não consigo estar a perceber muito bem, a não ser que seja um trabalho muito específico, numa empresa muito específica, mas não estou a conseguir, não me parece que faça muito sentido. É a minha opinião, provem-me o contrário e eu estarei disposto a... Também nunca fiz o contrário, está bem? Portanto, estou a falar daquilo que eu acho que... Exato, porque no caso eles também começam logo no início do ano, no caso da colega, penso eu, eles não começam a ir em abril, portanto, quando chegar pode haver áreas que faça sentido, sei lá, na restauração, na parte hoteleira, acho que pode fazer sentido, vai uma vez por semana, não é? Na parte de informática, à partida é um trabalho contínuo, não é? Sim, mas nós estamos a falar de uma vez, estamos a falar 3 dias por semana, 2 na escola e 3 na empresa. Pois, não sei, estou a dar a minha opinião e acho que é importante para os alunos cumprirem um horário de segunda a sexta ou segunda a sábado, um horário realmente de trabalho. Mas, pronto, é a nossa opinião, é a nossa realidade e pronto. Se calhar daqui a um ano estou a dizer o contrário, estou a dizer que gosto mais. Exato. Essa outra parte também funciona bem assim, e também temos de ter em conta, agora falou da realidade, do contexto, porque enquanto, por exemplo, vocês e a Cláudia ou as escolas perto do Porto e de Lisboa têm acesso a estágio em empresas grandes, enquanto que no interior as empresas são pequeninas, eles vão para lá e fazem praticamente um bocadinho de tudo, não? São contextos diferentes. Sim, claro. Agora, passávamos, está o Carlos Monteiro a seguir, o Telmo já terminou, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, era só. Mas é isso que está a dizer, também é verdade, não é? Depende também um bocadinho do meio onde estamos inseridos, não é? Estou a falar apenas da minha experiência e da minha realidade. Mas era só. Obrigado. Sim. Carlos Monteiro. Fernanda, eu queria ir ao encontro. Eu já tinha colocado a mão no ar antes da Cláudia falar. Sim. E, portanto, tudo aquilo que a Cláudia disse, a Cláudia de Sacavém, nós somos do Forte da Casa, portanto, somos quase vizinhos. Tudo aquilo que a Cláudia disse era aquilo que eu queria dizer. Portanto, não sei se vale a pena repetir, mas, efetivamente, nós todos os anos temos uma quantidade enorme, porque nós temos muitas turmas do curso de programação. Neste momento temos 4 turmas, portanto, do curso de programação, nos 3 anos, e muitos alunos para colocar nas entidades. E obviamente, é impossível nós conseguirmos distribuir os alunos por dias da semana ou por tardes. Portanto, não se consegue. Quando nós contactamos uma empresa e eventualmente falamos nisso, a empresa ou nos deixa de responder ou diz logo não. Portanto, na programação, as empresas não querem um aluno a estagiar uma tarde e outra tarde e uma manhã. Isso não. Portanto, não dá. Por isso é que na nossa escola também vamos reajustando as horas, e agora com a pandemia as horas foram muito alteradas, vamos reajustando as horas, mas as nossas horas, portanto, só são eficazes, as coisas só decorrem bem e só conseguimos angariar entidades acolhedoras, concentrando o maior número de horas no final das aulas, portanto, do 12º ano nomeadamente. Por isso é que nós temos as horas concentradas no 12º ano no final do ano, e no 11º temos, por exemplo, no 11º ano nós temos um mês de estágio, portanto, o equivalente ao mês de junho, ainda apanha ali o julho, por causa dos términos do ano letivo, porque a nossa escola tem um calendário definido. Só à volta de 200 horas. Exato, 180, 150, anda por aí. E mesmo um mês, portanto, 3 semanas, 4 semanas, nós às vezes temos que negociar com empresas, grandes empresas aqui da zona e até de Lisboa, esticar ao máximo mais uns dias ou uma semana de estágio para conseguirmos lá pôr um aluno no 11º ano, porque as empresas recusam alunos, portanto, de 2 semanas, 3 semanas, dizer logo, não, professor, isso não queremos porque não vale a pena, portanto, coloquem-nos aqui um aluno no mínimo com 400 horas ou 500 horas, muito bem. Antes disso, não queremos. E, portanto, nós temos estamos iguaizinhos, Carlos. Estamos, Cláudia, é tal e qual. Nós temos
Até porque as empresas dizem que não faz sentido o aluno estar a fazer um programa na sexta-feira, por exemplo, e depois parar e começar na outra quarta ou na outra... Exatamente, e é aquilo que o Telmo dizia, porque eu acho que é muito importante para estes miúdos também terem a noção aqui do enquadramento da dinâmica de uma empresa. Portanto, o aluno tem que chegar à segunda-feira, entrar às 9 horas da empresa, fazer o horário laboral, portanto, que é o horário da empresa e que é acompanhado pelo monitor e pelas equipas, e, portanto, sair ao final do dia, regressar no dia seguinte e andar nisto, portanto, os 5 dias da semana. Portanto, não faz sentido para a empresa aqui na zona, e nós temos desde pequeninas empresas a multinacionais, portanto, quase todas as empresas, portanto, recusam-nos alunos exatamente porque era só isso, Fernanda, que eu queria referir, ir ao encontro da Cláudia e do Telmo. Temos o António Casaco outra vez, como no ar. Podem dar outras opiniões, não tem que ser sempre os mesmos, não é? Então o debate fica só aqui. Deve haver situações diferentes noutras zonas do país, menos urbanas, digamos assim. Então, a minha não é nada urbana. Há pouco esqueci-me, peço desculpa pelo facto, eu estou a falar de Beja, portanto estão aqui mais duas colegas também aqui da Escola Secundária Diogo Gouveia, o agrupamento número 1 de Beja, e temos outra escola secundária que é do outro agrupamento, ou seja, 200, 300 metros da nossa. E temos realidades completamente diferentes umas das outras. Na forma como atuamos, atenção, não tem a ver com os cursos. Nós já passamos por várias experiências e vamos adaptando. Infelizmente não temos a facilidade que vocês têm, nem a quantidade de empresas que podem absorver os nossos alunos. Então já fizemos aqui um pouco de tudo. Inicialmente nunca tivemos no 10º ano. Aí recusei-me sempre a meter meninos no 10º ano porque eles não tinham know-how suficiente, não iam fazer nada para as empresas a não ser sofrer um bocadinho. Depois, 11º e 12º, iniciámos, os primeiros anos que nós tivemos os cursos profissionais, começaram sempre a ir no final do ano letivo. Qual era o problema que nós tínhamos e que temos, continuamos a ter? É que todas as escolas adotavam o mesmo método. Então, sendo as empresas de pequena dimensão e conseguindo absorver poucos alunos, não tínhamos onde deixar os alunos. Ou então ficavam em pequenas empresas, digo empresas, lojinhas de informática que vendiam meia dúzia de computadores ou reparavam meia dúzia de computadores, com 7 e 8 alunos a estagiar. Estava completamente fora de questão. O que nós fizemos? Começámos a fazer uma divisão ao longo do ano. Portanto, quero com isto dizer que fazemos uma pausa em dezembro e salvo seja, tiramos 2 semanas de aulas e juntamos às 2 semanas de férias dos alunos e ficam com um mês de férias. No mês da Páscoa fazemos a mesma coisa, ficando no final as restantes horas para este ano. Sempre 300, nunca discriminamos 200, 400, por exemplo, nunca o fizemos. No terceiro ano, fazemos então, começam 15 dias, ou seja, as 2 primeiras semanas de setembro, eles fazem 15 dias de estágio e depois fazem a mesma em dezembro e depois fazem na Páscoa. Isto porquê? Porque libertamos mais cedo a FCT e começam a trabalhar depois a 100% na PAP. Portanto, o objetivo depois é eles, e era esse o tema que estávamos aqui a tratar, portanto, tem a ver depois com o desenvolvimento da PAP pura e dura, já sem distrações noutras áreas. Isto resolveu-nos o problema. Estávamos encantados com este sistema que estava a funcionar muito bem. Azar dos azares, ou não, logo se vê. O que acontece agora é que estamos a abrir meias turmas. Aquilo que a colega há pouco disse, também da mecânica e da informática, se não me engano. O que acontece é que agora o hospital e grandes entidades para a saúde, por exemplo, é com quem nós estamos a dividir, ou com o desporto, não têm a mesma forma de trabalhar que nós. Portanto, nós vamos ter que adaptar os nossos momentos de acordo com essa situação. O hospital, por exemplo, a unidade local de saúde, diz: não, nós queremos cá os meninos os 2 ou os 3 meses seguidos. E ponto final. Não há cá interrupções ao longo do ano, 15 dias ou um mês ou não sei o quê. E então vamos ter que readaptar novamente. O desporto, então, faz de outra forma. Portanto, aqui o que há muito são ginásios
Nós somos todos beltos, como podem ver aqui pela minha presença. O que acontece é que eles vão pós-laboral, portanto, os alunos de desporto vão fazer o estágio pós-laboral. Então, isto cria ou obriga depois a haver paragens em que eles estão a ter as aulas de matemática e outras em comum, e traz também problemas a nível de encarregado de educação. Este ano já aconteceu isso. Portanto, ou seja, vamos ter que reformular também e adaptar novamente a esta nova realidade, coisa que nós, até o momento, estávamos descansados porque o nosso sistema estava a funcionar e estava a resolver os nossos problemas. Como vê, nada é estático e nós vamos ter que adaptar isto de acordo com as nossas realidades, que este ano são umas e para o ano poderão ser outras completamente diferentes. E nisto não há muitas fórmulas, quer dizer, esta partilha é interessante porque às vezes há situações que nós desconhecemos e que até poderiam ser uma solução adaptando-as para nós, mas não há fórmulas para o que está certo ou para o que está mal ou para o que funciona bem na outra escola e não funciona na minha, não é? Mas o importante isto é a partilha, e às vezes há escolas que não têm nada definido ou têm pouco e que é importante esta partilha. Temos depois um Nelson, acho que é Nelson. Temos aqui uma mão no ar. Nelma, acho que é Nelma. Nelma. Sim, sou eu, a Nelma. Nelma. Boa noite a todos. Olhem, eu gostaria apenas de deixar uma sugestão com vista a suprimir um pouco esta procura de estágios soltos e esta correria que todas as escolas acabam por se submeter. Parece-me que poderia ser interessante no início dos anos letivos existir uma comunicação, tendo por base uma reunião, com certeza, de diversas entidades e autarquias, inclusive, que identificassem projetos e necessidades da comunidade, onde os alunos pudessem participar de uma forma ativa, em vez de terem que cumprir este horário de trabalho, porque eles vão ter muito tempo para trabalhar, mas isto já é uma opinião pessoal, naturalmente. O contacto com o mundo do trabalho poderia passar por partilhar projetos e ter uma participação diferente. Pronto, era apenas uma sugestão, mas que é um pouco diferente do que temos estado a falar, eu sei. Sim, mas isso pode ser uma sugestão e um trabalho desenvolvido agora ao nível tendo em conta que muitas câmaras vão passar a assumir já as competências da educação, as primeiras. Pode ser um trabalho ao nível das CIMs ou da equipa dos municípios que controla a educação, eles próprios terem uma bolsa de projetos, pode ser um projeto local, digamos assim. Sim, nesse sentido. Porque principalmente em meios mais rurais, em que não há empresas para todos os alunos e, no entanto, a comunidade tem muitas necessidades e há muitos projetos até de grande dimensão que podem ser repartidos em projetos menores e ficar a cargo de pequenas equipas e serem desenvolvidos por alunos, que também assim se sentiam mais envolvidos, quer na comunidade, quer na vida profissional, ainda sem terem dado esse passo. Sim, mas esse é um projeto que vai ter que trabalhar a nível local mesmo, porque já a uma altura eu faço parte da equipe, tenho assento na equipa que decide, aprova cursos profissionais e isso, felizmente. E já a uma altura se falou em criar uma bolsa de entidades para isso, e a ANCAP não vê isso com muito bons olhos. Haver assim uma bolsa a nível nacional, eles não acham, acho que tem que ser tudo muito autónomo, muito local. Por aí, nesse modelo, não estou a ver a não ser que as indicações mudem. Agora, a nível local, neste momento, há as CIMs, não é? E às câmaras que muitas delas já vão assumir os funcionários, agora a partir daqui a alguns meses, aquelas primeiras que assumiram as competências de educação, aquilo foi por percentagens, havia umas que eles optaram, não é? Havia ali algumas que já vão agora assumir quase tudo. E nesse caso, pode propor esse projeto localmente, na sua cidade ou vila ou daqui a sua escola.
pode ser um projeto interessante, como têm surgido alguns a nível de municípios. Depois temos aqui a Eugénia, que também ainda não falou. Olá, boa noite. Boa noite. A todos. Sim, Já agora, Viviana, diga. sou professora na Escola Secundária do Olé, vamos agora um bocadinho para o Algarve. O Algarve. Então, vou pegar aqui na diretriz da colega anterior. Realmente nós trabalhamos em parceria com a Câmara Municipal do Olé, onde existe uma incubadora de ideias que no início do ano letivo vai até à nossa escola e que apresenta projetos das entidades do concelho. Para nós é uma lufada de ar fresco, porque os miúdos não sabem para onde vão, não sabem o que têm que fazer e aproveitamos a escola para que efetivamente haja um contributo para as empresas do concelho. Neste preciso momento estamos a trabalhar em parceria. O que é que isto traz de desvantagem? Os alunos têm muito receio de assumir um compromisso e estão com medo de falhar com as entidades, que muitas delas são da área social. E então temos este contraponto, temos uma ideia, temos um projeto enquadrado e depois já há o receio do aluno de abraçar um projeto com o receio de não fazer o delivery final, portanto não concretizar a PAP. Mas temos sido mais ou menos bem-sucedidos, não vou dizer que corre sempre tudo bem, porque há sempre aquele problema. O que é que nós também fazemos um bocadinho diferente, para além daquilo que os colegas têm dito até ao momento, que os problemas são os mesmos, mas há uma coisa que fazemos que eu acho que até é bastante interessante aqui na Escola Secundária do Olé, que é, nas avaliações intermédias, nós envolvemos todos o conselho de turma. E então fazemos avaliações intermédias, à qual nós chamamos Semana da Turma. Durante essa semana, todas as disciplinas, portanto, seja da parte sociocultural, seja da científica ou da técnica, param os seus conteúdos e ajudam os alunos a desenvolver a PAP. Por exemplo, a colega de português dá um lamiré no relatório. A colega de inglês trabalha a parte do abstrato do relatório. A colega de fisicoquímica, estou a falar de um curso de programação, do qual sou diretora de curso e professora de programação também, vai também fazer ali uma nuance sobre o código binário e é sobre a importância e ajudam-nos, no fundo, numa apresentação que têm que fazer no final da semana a explicar o seu produto, portanto, fazer um pitch final e explicar efetivamente em que é que consiste. E às vezes eles falando alto e percebendo que têm algo concreto em mão, ficam mais motivados porque levam aquilo bem mais a sério. Temos depois presente o orientador e alguns colegas já os preparando para a parte final. Nós optamos por fazemos a apresentação das PAP antes da FCT, porque também já uma colega disse, eles entram em FCT, muita mão de obra é necessária no Algarve na área da programação, eles vão estagiar para a empresa, já não regressam para a escola e graças a Deus ficam logo incluídos no mercado de trabalho. Pronto, é a única coisa que eu tinha a dizer de diferente dos colegas e muito obrigada pela vossa partilha. Pronto, eu só tenho aqui, olha, está o Carlos, mas eu vou passar à Olívia, que ainda não participou, porque nós tínhamos previsto 1h30, estamos já aproximados das 10, e depois a seguir passo para o Carlos. Olívia, pode... Boa noite a todos. Eu pego aqui um bocadinho agora no que disse a Eugénia. Eu estou numa escola em que é a primeira vez que há uma PAP lá. Portanto, este 12º ano é a primeira vez que têm um 12º ano. E, portanto, também não têm nada definido e tem sido, assim, um bocadinho complicado. A diretora de curso, inclusive, não é da nossa área e, portanto, tem sido um bocadinho partir pedra desde o início. E esta questão que a Eugénia colocou agora de envolver o conselho de turma parecia-me fazer todo o sentido desde o início, mas houve uma recusa quer dos colegas, quer mesmo da direção, em haver essa colaboração e, portanto, eu tenho essa dúvida, tenho colocado esta dúvida a vários colegas que trabalham com PAPs há muito tempo. Se há alguma legislação no sentido de ou ser obrigatório que sejamos os da área técnica a acompanhar as PAPs, ou se isto fica nas mãos, digamos assim, da escola, da direção, do diretor de curso. Eu gostava de saber a vossa opinião neste sentido. A legislação diz preferencialmente, é sempre um preferencialmente para a nossa área, não é obrigatório que sejamos os das técnicas. Para a área técnica, que nos nossos cursos somos nós, noutros são os turismos, são os técnicos, exato. É quem tem o conhecimento da parte tecnológica para ajudar a desenvolver
o produto em si, não é? Sim, portanto, é natural que, do ponto de vista técnico, sejamos nós que possamos fazer essa avaliação, mas a colega referiu e bem que a colega de português pode orientar na estrutura do documento. Não existe, mas isso depois é definido a nível de escolas. Geralmente há sempre um grupo, quer dizer, geralmente. Foi uma das primeiras questões que eu coloquei neste MOOC, por saber que há muitos colegas que estão sozinhos com o processo todo. Se era um trabalho isolado ou um trabalho de equipa, mas isso tem muito a ver com as especificidades de cada escola, como cada escola trabalha. E dentro de cada escola, às vezes, cada curso profissional ainda funciona de forma diferente. Há uns que trabalham bem em equipa, em que os professores da área técnica se entram e ajudam, e ainda depois o professor de português, e mais alguns dão apoio nessas coisas todas, há outros que não. Mas é sempre um trabalho que é conforme o hábito de trabalho colaborativo dos conselhos de turma ou das equipas pedagógicas e das definições da escola, vá. Não há nenhuma obrigatoriedade, mas o professor de português está lá, devia ter brio de ajudar com o relatório se tivessem. Posso interromper um bocadinho? A experiência que eu tenho nas escolas que tenho estado, a PAP era sempre da responsabilidade do conselho de turma. Portanto, aí teria que colaborar por todo português, de inglês, de todos. Era sempre isso que diziam, que era da responsabilidade de todo o conselho de turma. Agora, eu penso que não sei se isso está na legislação, se está legislado ou não, não faço a menor ideia. Mas sempre foi isso. A PAP tem que ser o conselho de turma. E é verdade que eu já há 3 ou 4 anos estive à frente, fui diretora de curso e fui com eles, e a professora de português ajudou-me bastante, nos relatórios e isso tudo. Não tenho, trabalhamos, claro, mais as professoras de informática, não é? Era de informática o curso, mais a componente técnica, mas o professor de português sempre presente. Agora não sei. Outra coisa que nós fizemos foi, portanto, os alunos vão estagiar, como disseram inicialmente, o mês de setembro, depois vão no Natal, depois vão no Carnaval, aproveitam-se todos os tempos para fazer as horas. Depois marcávamos com eles todas as tardes e nós íamos, pronto, agora meninos, vamos fazer todos isto, e vamos fazer isto. Agora vamos fazer todos a capa, agora vamos fazer todos, e assim sucessivamente, e no final o projeto está elaborado, e estão preparados para apresentar a PAP. Agora é assim, claro. É a Glória que é da escola, sim, sim. Ok, que entretanto estava aqui destacada, mas eu não estava a vê-la e não sabia se estava a falar. Muito bem. A Olivia Obrigada pelas vossas respostas. No fundo, os colegas foram aqui dando resposta a algumas dúvidas que eu tinha, porque também é a primeira vez que estou com isto. Tenho uma grande carga horária com o curso em questão. É um curso de instalações de redes. Portanto, também na minha escola não há horas nem letivas nem não letivas para o acompanhamento da PAP. Isso também me dá um grande transtorno, porque tenho muitos módulos com eles e tenho que andar a fazer a orientação lá pelo meio dos meus módulos. Também foi um grande dilema saber se podia sumariar, uma vez que passava parte, tenho cerca de metade da turma a meu cargo da orientação da PAP, se podia sumariar isso, dado que perdia grande parte do tempo, acabaram por dizer que sim. Portanto, há sumários que eu faço, há horas que eu sumario, mesmo como orientação da PAP. Isto é autorizado pela direção. Portanto, sim, mas aí há sempre forma de dar a volta, porque em vez de pôr PAP, punha a elaboração de projeto, punha as fases de elaboração de projeto, como se estivesse a fazer projeto para o módulo. Isso é a mesma coisa que há o curso de sistemas que tem COBOL. Acho que já ninguém dá COBOL, sumariam as estruturas e as rotinas de programação gerais e dão outra, porque ninguém está a sumar. Pois, eu também vou fazendo isso com o módulo de projeto.
Mas pronto, obrigada pelas vossas respostas. E aí eu posso, Maria, como se estivesse a desenvolver um projeto, não está a dizer mentira nenhuma e está... E consegue ir fazendo isso, mas se a direção sabe e está a par, melhor assim, fica tudo direitinho. Muito Obrigada. bem, eu tenho aqui, obrigada Olivia, tenho aqui o Carlos com a mão no ar para terminarmos. São duas coisas muito rápidas, uma que me esqueci de referir há pouco, que na nossa escola, apesar de termos o Microsoft Teams como plataforma de suporte, a escola contratualizou o Dream Shaper com um desenho específico para a nossa escola e que somos obrigados a usar com os alunos na comunicação e para os alunos fazerem guardarem os seus ficheiros. Essa plataforma é paga. Sim, por isso é que foi contratualizada pela escola. As escolas Não é, que aderirem a ela. E é de uso obrigatório. A segunda tem a ver com o que a Fernanda disse há pouco e pegou outra vez um bocadinho. Para quando a reformulação dos cursos de informática? Continuamos com programas de há 20 anos atrás, com coisas que já não fazem sentido. Sim, e tudo mais. Ainda não passamos para as UFCDs, quando já quase todos os cursos passaram. Sim, sei. Nós temos esses cursos convertidos em UFCDs, só que a ANCAP, isso está em processo, mas ainda vai demorar, porque assim, a ANCAP... Nós fizemos esse trabalho e tínhamos-o pronto para entregar. Fizemos com muitos colegas, com a ajuda de muitos colegas, e depois a ANCAP decidiu que tinha dinheiro e que ia abrir um concurso internacional. E esse concurso internacional já abriu uma vez e depois foi anulado. E um concurso internacional demora mais de meio ano, as fases todas. E depois abriu outra vez, aí em setembro. E só agora é que foi adjudicado o catálogo para ser atualizado, portanto ainda vai, e portanto o prazo de realização dessa adjudicação são 2 anos, portanto ainda vão estar 2 anos a usar esses referenciais. Isto se correu bem, mas ele foi adjudicado agora, mas o prazo de adjudicação que lá estava no contrato são 2 anos. Fernando, peço desculpa também, só não há chega mesmo, também sou da escola do Carlos. É assim, esses planos existem, não estão corretos, não é? Todos nós sabemos que muitos de nós fazemos adaptações, mas se nós levarmos a conselho pedagógico, nós podemos alterar quase conteúdos completos de alguns módulos, ou pelo menos adaptá-los. Tem que ser aprovado no conselho pedagógico de cada escola, não é? Porque há módulos realmente que é impossível dar, e nós podemos reformular o módulo dentro do mesmo assunto, mas aquilo que há bocadinho foi dito, no caso do COBOL... Eu não sei se pode reformular os módulos dessa forma. Você pode reformular... Não, a pedagógica não tem poderes para reformular os módulos. O que nós temos as coisas estão feitas de forma tão flexível, você pode sempre pegar no que lá está e adaptar. Não há uma necessidade sequer de aprovação do pedagógico, até porque os que estão em UFCDs e os que estão... Pronto, os cursos que já estão em UFCDs, a escola só pode ir ao catálogo e organizar os módulos que eles dão como fixos de uma forma e depois escolher na bolsa, e os outros já há um programa. Agora, todos esses programas estão feitos de uma forma aberta e flexível, de forma que nós possamos de alguma forma adaptar. Não há aqui uma... O que há é, pelo menos na parte aqui, não há, a escola não pode fazer um currículo de escola e por fora como se aquilo... Peço desculpa, não é isso que eu estava a dizer, mas imagina, no caso do COBOL, se eu não der, eu por acaso não tenho COBOL, mas estou a dar outras coisas que não fazem grande sentido. Mas se fosse no caso do COBOL, eu para sumariar a verdade do que estou a dar, em substituição do COBOL, posso dar uma linguagem do nível mais baixo, mas para sumariar isso, eu acho que tem que ir o pedagógico tem autonomia para fazer esse ajuste. Não é? O que eu sugiro sempre que me contactam é, em vez de pôr a linguagem, põe só os ciclos e isso que servem para todos. E, portanto, ir à linguagem que precisa de dar, que se adapta mais ao seu contexto.
Porque se formos por aí, os algoritmos e os ciclos, e isso são sempre muito idênticos. Se não referir a linguagem, não está a fazer mal nenhum e também não está a dar COBOL, porque já ninguém usa isso. Pior é quem dá COBOL, não é? Que já não serve para grande coisa. Sim, isso é pior, realmente. Isso é pior, mas pronto, mas é assim, a própria regulamentação dos profissionais dá essa abertura para nós irmos adaptando o que está nos módulos. E os cursos agora são feitos um bocadinho assim, aliás, nem precisamos de dar nomes às disciplinas, aqueles cursos que já estão por UFCDs, a escola por isso simplesmente pode agrupar as UFCDs e dizer que esta é a disciplina 1, ou A, B e C, nem sequer precisa ter nomes daqueles nomes que nós tínhamos antigamente nos outros que ainda têm programas. Mas pronto, é este o estado e eu acho que hoje a conversa foi produtiva e é sempre bom estas partilhas. E agora... Desculpa, já agora se calhar 2 minutinhos para a Luísa, que está com a mão no ar, só para fecharmos. Ai, a Luísa, não tinha visto, Luísa. Sim, para fecharmos mesmo. Raramente temos tempo para discutir estas coisas assim, não é? Luísa, está por aí? Está por aí ou não? Está sem som. Estava aqui a falar, mas estava sem som, peço desculpa. Relativamente ao COBOL, eu quando comecei a dar aulas, há 20 e muitos anos, a disciplina era nos cursos tecnológicos de informática e estava-me lá o COBOL. E eu fiquei muito indignada como é que era possível aparecer-me ali o COBOL, não é? Porque, embora tivesse sido uma linguagem que tivesse dado no curso, mas ela já estava em desuso, há poucas empresas a usar COBOL ainda. E eu fiz um requerimento à direção para deixar de dar COBOL e passar a dar linguagem C. E foi aceito, foi a pedagógica e foi aceito. E isso já foram há 20 e muitos anos. Sim, sim. E Deus começa agora a dar COBOL agora, ao fim de 20 e tal anos. Não, mas há um curso que é qualquer coisa de sistemas, que é o que já funciona por UFCDs. Tem lá os princípios de COBOL, mas a gente pode adaptar e em vez de sumariar COBOL à frente, põe só o nome das estruturas, das rotinas, dos ciclos que dá. E pronto, não está a fazer mal nenhum e não está a dar aquilo que já não serve para grande coisa. Mas pronto, damos sempre a volta. Mas eu também já houve um colega uma vez que mandou um mail, que chegou à escola e perguntou à direção, mandou um mail à direção se dava COBOL e a direção diz que sim, que era o que estava no programa. Nem sequer sabia o que é que estavam a dizer, não é? Portanto, temos tudo. Percebe? Isto depende muito das sensibilidades, mas nós podemos sempre dar a volta dessa forma, em vez de estar a sumariar o nome da linguagem, damos a linguagem na mesma, sumariando as partes da matéria, sei por lá qual é o nome da linguagem. E pronto, e não ficamos... Quem tem problemas em gerir estas coisas, há escolas que são mais fáceis, que as propostas que o grupo apresenta é o que a direção acha que sim, porque também não entendem muito daquilo. Há outras que é tudo muito complicado de gerir, temos que dar a volta de alguma forma. Pronto, olha, boa fim de semana. Só à parte, assim, isso que a Fernanda disse, é o que todos nós se calhar vamos fazendo, mas isso levanta um problema grave, que é, vamos supor que os alunos vão fazer exame, a matriz está feita baseado no conteúdo, não é? E ele está a contar com um exame de COBOL, se isso não for alterado na escola, na estrutura, para ser alterado no módulo, não é? Ele vai receber uma matriz de COBOL e vai-lhe aparecer um exame de C, por exemplo. Não é? Isso é preciso, não sei. Não... Mas que é um exame que é de módulo? Os alunos que vão para exame recebem a matriz, não é? Vão ser a matriz de COBOL, que é o que está, se não houver nenhuma alteração no Conselho Pedagógico, não é? Na nossa escola as alterações estão feitas e a matriz é feita baseada nesses ajustes, que é para o aluno ter conhecimento do que é que lhe vai sair no exame, não é? Sim, mas está a falar de exames de módulos. Sim, mas a matéria é de módulos, não é? Sim, sim, sim. Sim, não estava, porque aqui não há um exame geral no fim, eu estava a tentar perceber que exames eram esses. Na escola há exames há 4 épocas de exames por ano, não é? Os alunos podem já não estar na escola. Isso depende da escola, isso depende das escolas, os exames dos profissionais ou a recuperação dos módulos funcionam de formas muito diferentes. Há umas que são os próprios professores a gerir, há outras que eles têm que se inscrever na secretaria em épocas próprias, é outra questão funciona muito diferente de escola para escola.
Mas pronto, é isso, é o que eu estava a dizer. Se for fácil e se conseguirmos aprovar isso, o melhor é ficar tudo claro. Quando não conseguimos, de alguma forma também estamos a prejudicar os alunos, ou querer estar ali a dar COBOL. Pronto, Anselmo, tinhas a Crispim, tens a mão no ar. Também A Crispim, sim. Olá. A Crispim. Estão a ouvir-me? Sim. Estão a ouvir? Sim. É só para dizer que na última revisão que saiu agora há pouco tempo, o COBOL já não faz parte das disciplinas obrigatórias, ok? Portanto, Das UFCDs, das UFCDs. Exatamente. Já podem tirar o UFCD do COBOL. Eu dei esse exemplo porque foi durante muito tempo apontado por muitos colegas. Mas, por exemplo, eu tive por acaso tive uma empresa que é um banco que aceitou estagiários porque tinha um COBOL. Pronto, há sempre alguém. A Eugénia está com a mão no ar. Sim, colegas, eu só ia referir porque eu também tentei apresentar uma fundamentação à direção e quando fui à procura de empregos para programadores de COBOL são pagos a peso de ouro, colegas. Portanto, a linguagem está descontinuada, mas é uma área de negócio que é espetacular e há muita carência. Era só para fazer esta intervenção, foi uma descoberta que eu fiz e que não estava nada à espera. É porque já há muito pouca gente que domina o COBOL e ainda há algumas empresas que funcionam com COBOL. Pronto, e depois não têm técnicos para dar apoio à linguagem. Estamos sempre a descobrir coisas novas, isso é sempre importante. Eu posso-vos dar um exemplo. O COBOL é muito usado por grandes empresas. E a maior parte das pessoas já lá trabalhava quando nós acabámos os cursos. Portanto, estão provavelmente agora a reformar-se, o que significa que a tecnologia continua lá e as pessoas fazem falta, os técnicos fazem falta. Eu posso-vos dar o conhecimento de que a La Redoute, que é uma empresa que muita gente conhece, em Leiria, o sistema é COBOL. Ainda hoje. Mas é isso que ainda faz sentido, porque sem empresas, os alunos fazem estágio. Por isso é a importância daquilo que falamos também aqui hoje muitas vezes, que é do contexto. Às vezes numa zona há empresas que usam determinada tecnologia, que nem faz parte do currículo nem nada, mas nós sabemos que dá resposta às empresas da zona e acabamos por metê-la aqui ou ali, não é? Porque se ela dá resposta a uma série de empresas com quem nós temos estagiários, quanto melhor os alunos forem preparados para lá, melhor. E os cursos profissionais não são, tanto os módulos como em programas, não são assim tão rígidos que nós não tenhamos a hipótese em algum momento de tentar adaptar alguma coisa. E pronto. Bom fim de semana e boa noite. A discussão foi muito profícua, muito interessante. Não temos muitos momentos para discutir estas coisas assim. Boa noite.